Esta é uma iniciativa promovida pelo Data Knowledge Club, com parceria com a ASP, do Alexandre Sousa Pinheiro, o Tech Privacy do Luís Filipe Antunes, a LCG, da qual eu faço parte, e o Inova Legal, o Instituto de Inovação Legal Tecnológica e em português, de inovação legal e tecnológica em português, e o intuito de hoje, portanto, é trocarmos aqui impressões, algumas palavras, opiniões sobre estas orientações, a recente posição do Comitê Europeu de Proteção de Dados. Portanto, estas guidelines foram adotadas a 2 de setembro, até ontem estava, portanto, aberto um processo de recolha de contributos, e é expectável que agora, portanto, em função também desses contributos, tenha e haja aqui uma revisão de um documento final que será tornado, obviamente, público. Portanto, connosco, Alexandre Sousa Pinheiro, professor universitário, é especialista em proteção de dados e privacidade, já desde há muito que acompanha o tema e tem, inclusive, partilhado várias opiniões sobre orientações que são publicadas, quer seja pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer seja pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, e em particular, enquanto o Luís Filipe não se junta a nós, Alexandre, ia-te perguntar até que ponto é que, portanto, estas guidelines vêm trazer alguma clareza adicional. Portanto, há ainda, apesar do tempo que já consta desde a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, da aplicação, etc., ainda há alguma confusão em alguns responsáveis pelo tratamento, na definição daquilo que é o controlador, na definição daquilo que é o processador, o responsável pelo tratamento e o subcontratante, e as responsabilidades inerentes, algumas delas partilhadas. Antes, Alexandre, só de começar. Olá, Luís. Olá, Luís. Luís, entretanto, tens o microfone muted. Deixa-me ver se conseguimos ouvir-te. Agora sim? Ok, agora sim. Viva, boa tarde. Peço desculpa ao atraso, peço desculpa aos participantes, ao Alexandre e a ti, Filipe. Não faz mal, não faz mal. Começámos aqui com um conjunto de apresentações e ainda íamos começar agora no tema. Vou passar então a palavra a Alexandre, por favor. Uma apresentação inicial, o que há de mais interessante nestas Guidelines 7 de 2020, que, como o Filipe disse, tiveram em recolha de contributos até ontem, é a matéria que diz respeito à atualização daquilo que era um parecer do grupo do artigo 29. Como nós sabemos, o acervo de decisões e de recomendações do grupo do artigo 29 faz parte do Comitê Europeu de Proteção de Dados, atendendo à qualidade das decisões, e o que sucede é que houve jurisprudência, particularmente 3 acórdãos importantes, que tiveram expressão junto da responsabilidade conjunta e do conceito de responsável pelo tratamento. Portanto, há quem considere que estas guidelines não são um instrumento muito inovador relativamente ao passado. Eu diria que os são na medida em que o têm que ser, na medida em que vêm introduzir aqui elementos novos, especialmente relativamente ao conceito de responsável pelo tratamento. A componente da subcontratação, portanto do processador, não está tão desenvolvida em termos do que é novo, mas tem um ou outro aspecto que eu julgo que terá interesse. Não sei se avançamos para uma partilha de tela ou se o Luís... Antes disso, exatamente, Alexandre, se calhar ia perguntar ao Luís o que é que a nível destas guidelines, o que é que, Luís, identificas que venha a ser mais esclarecedor ou de alguma forma, mais uma vez, diferente. Uma das grandes dificuldades que as organizações têm sentido é a identificação, inclusive quando se trata
depois na componente da escolha, já lá iremos mais em detalhe, mas na escolha dos processadores ou dos subcontratantes, como é que eventualmente poderão garantir ou validar a adequação desses subcontratantes, uma perspectiva de requisitos, sejam técnicos, sejam de natureza organizativa, etc., e o manter essa portanto, garantia de conformidade. Essa é uma das maiores dificuldades, naturalmente. Sim, eu diria, boa tarde a todos, antes de mais. Deixem-me começar só pelo tema que estamos a discutir hoje com o Alexandre. Eu diria que hoje o palco é literalmente o Alexandre e eu tinha aqui um caso de uso em que estive envolvido e gostava de falar um bocado, em que houve interação entre os juristas e os técnicos e esta é uma daquelas áreas em que o protagonismo é jurídico, mas em que a componente técnica também é muito importante. Quando nós falamos sobre os responsáveis de tratamento ou corresponsáveis e falamos com as finalidades e os meios, principalmente quando olhamos para os meios, muitas vezes estamos a olhar para a tecnologia. Portanto, e para mim esta é sempre uma zona muito cinzenta e que dá sempre aso e procuro ajuda completa da componente jurídica para conseguir ter algum conforto mental de qual é que é o quadro em várias situações. Eu depois posso-vos dizer algumas onde eu ainda não tenho uma resposta e, portanto, como eu vos dizia, são mais as dúvidas que as respostas, já há muito tempo que digo isso. Portanto, aqueles esclarecimentos, eu acho que são importantes, se assim se trazem grande novidade e para quem conhecia o regulamento e para quem já tinha alguma experiência na procura da definição de cada um dos intervenientes, se vem ajudar, não sei, a mim não me ajudou muito, devo-vos dizer. A tua pergunta, Filipe, mais propriamente, quando nós temos subcontratantes, quando temos terceiros, aí o Governo fez uma coisa que é a RCM 41/2018 para a administração pública, não neste âmbito, mas pode ser usado um bocadinho como um guia e as pessoas podem usar isso como um guia para esse âmbito. Não é? Porquê? Porque foi desenvolvido pelas pessoas mais do lado da tecnologia, do Centro Nacional de Cibersegurança, não é? E para quem não é jurista pode usar isso como um bom guia e ter ali uma referência. Certo. Já lá iremos. Alexandre, eu vou-te colocar então como host para poderes partilhar o ecrã, que penso que a tua intenção será partilhar aqui os guidelines para ilustrar ou identificar, realçar alguns dos pontos, correto? Exato. Ora bem, vamos ver aqui, vamos começar por fazer aqui uma procura relativamente à questão colocada pelo Luís Filipe, ou seja, como é que nós podemos, na relação entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante, encontrar um elemento relativamente importante. Ora bem, em primeiro lugar, o que nós temos no conceito de responsável do tratamento, isto é uma coisa que nós sabemos, é a definição das finalidades, ou dos meios e dos fins. Agora, o que se chegou à conclusão foi que, atendendo até ao conhecimento que o responsável do tratamento pode ter relativamente a matérias que vão ser desenvolvidas pelo subcontratante, há elementos que podem ser introduzidos pelo subcontratante independentemente de se encontrarem no contrato ou no ato jurídico que dá origem à relação entre o responsável e o subcontratante. Portanto, aqui no número 38 destas guidelines, nós temos aqui uma referência clara a que podemos estar a falar de meios não essenciais, ou seja, de meios que estão muito mais no conhecimento do subcontratante do que do responsável pelo tratamento e que vão ser utilizados para a concretização daquilo que foi o contrato ou o ato de
relação entre ambos. E, portanto, nós temos aqui claramente uma referência à escolha do tipo de software ou de hardware que será mais adequado à concretização daquilo que é o tratamento de dados que resultou daquele acordo. Portanto, e isto é uma situação que isto já era qualquer coisa que estava definida no entendimento entre a comunidade de proteção de dados, mas agora vem estar mais centralizada através destas guidelines. Agora, isto não significa que o responsável pelo tratamento não queira ter uma intervenção em aspectos que sejam mais próprios do conhecimento do subcontratante, mas aqui já estamos a entrar dentro da liberdade, enfim, contratual e com um responsável do tratamento que pode ser particularmente mais entendido do que a generalidade dos que lidam com este tipo de matérias. Portanto, o que é que vai acontecer? Há aqui uma distinção importante. Portanto, nós temos aqui os meios e os fins, mas temos aquilo que são considerados os non-essential means. Ora, estes non-essential means vão ser aqueles que estão muito mais ligados à escolha, independentemente da colocação do contrato, por parte do subcontratante. Portanto, isto é um aspecto importante que aparece aqui a partir do número 30, dos Purposes and Means, e que tem esta expressão. Portanto, o que é que eu diria relativamente àquilo que estavas a falar, Luís? Há aqui uma margem de manobra, portanto isto é claramente visto no número 35, há aqui uma margem de manobra significativa que está entregue ao subcontratante para a realização do trabalho que resulta do contrato. Ora, evidentemente, se o responsável tem uma literacia semelhante ou parecida ou aproximada daquela que nós encontramos no subcontratante, pois evidentemente que também pode fazer constar do contrato ou do ato jurídico em causa elementos que sejam mais pormenorizados. Agora, aquilo que a experiência nos ensina é que o responsável pelo tratamento está muito menos, ou é um conhecedor muito menos apurado daquilo que são as exigências do tratamento de dados, particularmente quando temos uma intervenção tecnológica dura, e aí é melhor acreditar no que aparece referido pelo responsável pelo tratamento. Portanto, quis chamar a atenção para este aspecto porque é daqueles que têm uma projeção inicial maior no que aquilo que foi referido pelo Luís Miguel Antunes. Agora, o que nós vamos ver aqui nestas guidelines são elementos próprios do que seja um responsável pelo tratamento, independentemente desse responsável pelo tratamento
poder tratar concretos dados pessoais. Ora bem, sobre essa matéria há uma decisão, que é a decisão C2517. C2517, que aparece citada também aqui nas guidelines. Ora, com esta decisão C2517, o que é que acontece? Estamos a falar de uma comunidade religiosa integrando testemunhas de Jeová, e em que a questão relativa a saber onde é que está ou quem é o responsável pelo tratamento tem que ver com não só a comunidade religiosa, mas também com os pregadores porta a porta. Ora bem, o que se veio a decidir neste processo foi que quer a comunidade religiosa, quer os pregadores porta a porta, eram responsáveis pelo tratamento. Atenção, isto já são elementos novos relativamente ao que vem do grupo do artigo 29. Estamos a falar de acórdãos relativamente recentes. Portanto, o que sucede neste caso, neste acórdão de testemunhas de Jeová, é que o tribunal diz o seguinte: não é necessário que a comunidade tenha acesso aos dados, nem que a comunidade tenha dado instruções escritas a respeito do tratamento dos dados. Portanto, pode haver um tratamento de dados pessoais que é, por um lado, da comunidade, porque é a comunidade que estabelece fins e estabelece meios no que diz respeito ao elemento religioso, mas também isso vai ser definido por parte do pregador. Ora, quer o pregador, quer a comunidade, independentemente da comunidade não ter acesso aos dados constantes da recolha do pregador, são ambos responsáveis pelo tratamento. Ora, isto aqui tem um elemento importante, é que temos um responsável que não tem acesso aos dados. O que parece paradoxal, mas tem, pela leitura do acórdão, julgo fazer todo o sentido, na medida em que o que está em causa é saber se a comunidade tem aqui uma intervenção certa, e tem, e se o pregador também age de idêntica forma. Depois temos outro acórdão relevante para efeitos da necessidade de atualizar as posições do grupo do artigo 29 portanto, aqui podem encontrar no número 21 e aqui na nota 7 o facto de a comunidade religiosa Testemunhas de Jeová agir como responsável do tratamento em conjunto com o pregador individualmente considerado. Depois, nós temos também uma decisão importante, que é a decisão C210-16. C210-16. A decisão Wirtschaft Academy. Ora bem, é uma decisão germânica em que o que está em causa é o saber se um administrador de uma página de fãs no Facebook, se é ou não um responsável pelo tratamento. E aqui chegou-se à conclusão também que este administrador participava
e, através das suas ações e das suas definições de fins e dos seus elementos de natureza mais inovatória, portanto, que era um responsável por tratamento. Ele definia fins e definia meios. Agora, toda a ação era realizada no âmbito do Facebook. Portanto, o Facebook também é responsável pelo tratamento, neste caso. Portanto, temos aqui situações em que existem, e o caso aqui é interessante, existem em ambos os casos uma responsabilidade, ou melhor, responsáveis pelo tratamento. Agora, o grau de responsabilidade é determinado durante a margem de intervenção de cada um dos responsáveis. E isso nós vamos encontrar no acórdão C4017, o muito conhecido acórdão Fashion ID. Ora, no Fashion ID, o que nós temos é a entrada, desde o momento que o visitante entra na página desta empresa, passa a transmitir informação, ou passa a ser transmitida informação, independentemente de colocar um gosto no Facebook, mas passa a ser transmitida a informação à plataforma, portanto, ou melhor, ao Facebook. Portanto, independentemente do indivíduo estar a manifestar algum elemento de concordância ou de adesão ao Facebook. Ora bem, aqui o Tribunal aqui o Tribunal não tem os elementos de facto todos. Portanto, o Tribunal o que diz é o seguinte: isto vai ter que ser visto pelo Tribunal interno. No entanto, por aquilo que nós sabemos, o Fashion ID é responsável pelo tratamento até a informação ser transmitida para o Facebook. Ora, depois o Facebook Ireland vai ser ele o responsável pelo tratamento subsequente. Portanto, estes são elementos muito relevantes que nós encontramos eu diria, nestas guidelines e que vão ter continuidade, porque isto é uma matéria que não vai terminar e que trouxe aqui à luz também elementos novos relativamente à responsabilidade conjunta. E basicamente aqui é importante ter isto em consideração, porque depois a determinação, não direi do responsável do tratamento, mas de atos que possam pôr em causa direitos de titulares de dados, significam que temos que estar dentro da esfera de intervenção do responsável pelo tratamento, que foi ou que apresentou a fase de tratamento pela qual se encontra responsável. Portanto, eu diria que numa fase inicial, estes são os aspectos que chamaria a atenção por parte ou dentro desta matéria dos guidelines, ou das guidelines 7/2020. Portanto, não sei, Filipe, vê SCFF. Eu posso completar aqui um bocadinho o que o Alexandre está a fazer. Tenho o micro? Tenho. Eu, Alexandre, vou partilhar, se não te importares, Filipe, precisa da autorização.
Alexandre, e pelo caminho vou precisando da tua ajuda, portanto, sente confortável para dar o contributo sempre que vires que consegues contribuir, Alexandre, porque a tua ajuda é mesmo precisa, está bem? Está bem, pá, se eu souber. De certeza, mais do que eu. Eu vou... Não estou a conseguir partilhar, Filipe. É só um instantinho que eu tenho que tornar o Filipe anfitrião. E o Filipe já é anfitrião. Os meus óculos, que isto... Agora já. Pois o que acontece é que eu tinha feito o Alexandre anfitrião, mas antes disso tinha colocado o meu microfone em mute. E como Mas tal... este meu ainda não tenho ativo. Não, ainda não, porque ainda não te fiz a ti anfitrião. Vamos agora. Depois aquilo que te peço, Luís, é que no final me faças a minha anfitrião, que é para eu poder controlar a chamada. Claro que sim, claro que sim. Ora bem, o que é que eu trazia para hoje, e foi esse o desafio que eu tinha lançado ao Filipe e penso que é interessante para todos nós. E que encaixa exatamente no que o Alexandre estava a dizer, e acho que é um problema comum a todos aqueles que estão aqui a assistir e também sintam-se confortáveis para pôr dúvidas, vamos tornar isto um bocadinho mais interativo e mais real. Esta foi uma pergunta que fizeram na Comissão Europeia, num grupo de encarregados de proteção de dados, e a conta do Twitter que a Autoridade de Proteção de Dados tem ou possa ter, qual é o papel da Autoridade de Proteção de Dados, qual é o papel do Twitter, isto quando criamos a própria conta, e depois, quando pomos o widget do Twitter na página da Autoridade de Proteção de Dados, qual é o papel que cada um desempenha. E esta pergunta eu acho que é completamente transversal e por isso é que é interessante e o desafio que fiz ao Alexandre de falarmos um bocadinho sobre isto e ao Filipe, porque nos afeta a todos os que trabalhamos em proteção de dados e que temos instituições que têm presença natural na web e é normal que tenham, e a proteção de dados não deve impedir que isto aconteça, não é? Mas é importante haver esta clarificação sobre qual é o papel de cada um dos players aqui. Aqui falamos em Autoridade de Proteção de Dados, ponham a vossa instituição, é completamente agnóstico da instituição, está bem? O exemplo que eu tenho era com um texto que eu basicamente aproveitei, eu peço-vos desculpa mas ultimamente ando aqui com alguns problemas de saúde e, portanto, que não é Covid, e, portanto, não estou confinado, mas não tive tempo para traduzir. Portanto, a questão que nos fizeram era exatamente esta, já agora para vos dar a resposta para Portugal, este aqui a resposta foi bastante fácil. A Autoridade de Proteção de Dados portuguesa não tem Twitter, portanto, eu fui um passageiro nestas reuniões, estava só a ver e a ver a bola, mas de qualquer das formas foi muitíssimo interessante, porque a participação, eu era o único técnico de todos os encarregados das autoridades europeias, são essencialmente juristas e eu era técnico, e foi divertido e queria-vos contar aqui um bocadinho e o que é que eu aprendi e o que é que eu ainda não sei. Portanto, são estas duas situações. Ao criar a conta, qual é o papel que cada um desempenha? Ao partilhar a informação do Twitter na página web, qual é a informação que cada um desempenha? Ora bem, ao criar a conta e ao usá-la, e agora vou misturar os dois, quais são os dados que estão em causa? E aqui foi a parte onde eu me comecei a divertir, porque esta era a parte que eu dominava, não é? Esta era a parte que eu sabia. Se eu tiver um widget, o que é que está a passar no submundo da internet e que informação é que potencialmente quer um, quer outro podem recolher. Estamos a falar aqui do nome, de quem cria a conta, portanto aqui o nome da Autoridade de Proteção de Dados, as reações a tweets, tais como partilhas, comentários, isso tudo, esta informação é tratada, o conteúdo dos comentários de cada um dos utilizadores do Twitter ou uma notícia da Autoridade de Proteção de Dados também é tratado, o perfil dos utilizadores agora, de quem faz esses comentários, pode ser agregado e marcado e associado à Autoridade de Proteção de Dados, todo o conteúdo sobre o qual a autoridade ou a organização, aqui é SA, vamos para a organização faz um tag ou o conteúdo das mensagens dessa organização, todos os dados pessoais que aparecem nas respostas a comentários da organização, reações ou comentários ou tweets e tags. E aqui esta última parte é interessantíssima, porque quando nós temos um widget tipicamente vinculado à questão dos cookies, portanto estatísticas que são recolhidas, e quando não temos cookies temos device fingerprint, ou seja, temos o tipo de browser, o sistema operativo, qual foi a página a partir da qual ele chegou aqui, que página é que visitou,
Portanto, temos toda esta informação. Portanto, quando vamos discutir qual é o papel que cada daquelas duas instituições desempenha, estamos a falar sobre o tratamento deste tipo de dados. Tipicamente, no documento que foi produzido, separou-se o que eram cookies, porque entendemos que o cookies obriga a um consentimento e, portanto, tem aqui uns pós e uns extras. Eu vou passar aqui algumas coisas à frente. Tem a ver com os widgets, que era aquilo que eu estava a dizer. Eu, quando ponho o widget, é completamente diferente. Reparem, eu posso pôr o Twitter na minha página, e começamos já aqui a fazer mitigação de risco, ou ponho o widget e, na prática, permita que o Twitter e que estas empresas façam muito de tracking e muito de análise estatística do que é que os utilizadores que vão à minha... Suponhamos isto, a Universidade de Porto tem o Twitter na página principal. Qualquer utilizador que tenha uma conta de Twitter e que vá à página principal do Porto, o Twitter já está a recolher informação sobre eles, se eu puser o widget. Se eu puser uma imagem do Twitter, só a imagem, o logo, e puser um hiperlink lá em cima, o Twitter deixa de poder recolher esta informação automaticamente. Portanto, já aqui temos estas duas opções técnicas. Uma, ponho o widget, ou ponho uma imagem com um link. Isto era o que eu estava a dizer, não é? O widget está bastante ligado à questão dos cookies, ou seja, sempre que eu tenho um widget, na prática eu estou a permitir que o Twitter faça todo este profiling das pessoas que vão à minha página e muitas vezes faz esse profiling das pessoas mesmo que não tenham uma conta no Twitter. Mesmo que não tenham uma conta no Twitter. Então, vamos ver. Criar uma conta no Twitter. É o Alexandre. Agora a ver se tu concordas com o que está aqui escrito, que eu não sei, juro-te, mesmo, básico. Ou seja, uma organização, quando cria uma conta no Twitter, qual é o fundamento de licitude? Aquilo que foi argumentado pelos vários encarregados de proteção de dados é que era o artigo 6, 1E e o 3 do regulamento. Ou seja, a atividade é necessária para levar a cabo uma tarefa de interesse público e que o interesse público entendia-se como comunicar as autoridades de proteção de dados, comunicarem com todo o ecossistema. Quer sejam os responsáveis pelo tratamento. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar num contexto, estamos aqui a falar num contexto em que se trata de entidades ou autoridades de proteção de dados. E não são, tens razão, Alexandre, não são organizações europeias, não são instituições europeias. As instituições europeias têm uma diretiva específica e estamos a falar de autoridades nacionais. Ora, se forem autoridades nacionais, o que eu pergunto é até que ponto é que uma autoridade nacional... Portanto, aqui estamos dentro da lógica destes acórdãos, estamos perante responsáveis diversos pelo tratamento. Portanto, temos Twitter por um lado e a autoridade que colocou o Twitter por outro lado. Isso. Portanto, agora, se são os dois responsáveis, e este é o elemento que é importante tomar em consideração, se são os dois responsáveis, têm que ambos cumprir as regras do regulamento. Antes de responsabilidade, Alexandre, antes de ver a responsabilidade, a primeira pergunta onde eu não consegui contribuir mesmo é qual é o fundamento de licitude, não é, para uma autoridade de proteção de dados fazer este tratamento. Ou seja, com que base licitude é que vai fazer este tratamento. Aquilo que os outros encarregados de proteção de dados foram buscar foi este artigo, ou seja, foram buscar o interesse público e basearam o interesse público no próprio regulamento que diz que as autoridades devem promover a consciência e a percepção dos riscos e das regras e promover o awareness quer dos responsáveis das suas obrigações. Percebes? Certo. Quer dizer, nunca poderiam, uma vez que estamos a falar de autoridades públicas, não poderiam recorrer ao interesse legítimo. Certo. Portanto, a alternativa, não estando previsto, não tendo uma previsão específica na lei ou no regulamento, a questão do interesse público é, julgo eu, que um elemento, enfim, um elemento aceitável na medida em que depois o interesse público não fica no ar.
é concretizado através do artigo 57. Do 57. Agora, o facto de nós termos aqui um responsável pelo tratamento, que é uma entidade de proteção de dados, que permite a recolha por parte de uma rede social ou por parte do Twitter de informação, independentemente de prestar de informação relativamente a quem consulta a página, sem prestar informação aos titulares dos dados, que eu penso que era isso que acontecia, não é? Sim, mas agora, sim, era isso e era isso que estava em causa. Mas aqui, Alexandre, deixa-me pôr isto a fica dúvida. um bocadinho, deixa-me só dizer isto, só terminar a frase. Estas autoridades de proteção de dados são um bocadinho incumpridoras, quer dizer, o que me parece é que, por aquilo que estou a ver, mereciam uma certa... Alexandre, deixa-me pôr-te uma dúvida legal e eu quase que fui trucidado por ter feito a pergunta, portanto, eu espero que tu não me faças o mesmo. Se isto está previsto no regulamento, nós não podíamos usar como fundamento de licitude o próprio regulamento. Em vez de irmos pelo interesse público, não podíamos ir pelo cumprimento. Acho que e aí o fundamento não seria o interesse público, mas seria a lei. A lei, isso. O próprio seria a obrigação legal proveniente do próprio regulamento. Agora, portanto, o que estás a dizer é absolutamente possível. Agora, eu no que está aqui, não iria logo à lei, porque o que está previsto no artigo 57, 1b e d, tem uma projeção muito ampla. Portanto, eu admito que uma autoridade pública esteja, quando está em contacto com o Twitter, a prosseguir um interesse público e esse interesse público, para não ficar solto, digamos assim, senão nós dizemos interesse público e vale tudo. Aliás, isto é muito comum no direito administrativo. Então, porque é que mandaram o muro abaixo, interesse público? Então, porque é que entraram o interesse público? Ora bem, o interesse público tem que ter um fundamento legal, e aqui tem. Agora, independentemente dos fundamentos de legitimidade, o que eu vejo aqui é que um responsável por tratamento tem que cumprir. Mas já lá vamos, Alexandre. Se não te importares, vamos fazendo isto interativamente e vamos indo os dois caminhando aqui. Está bem. Este era para a criação da conta, ou seja, este era o fundamento do Instituto de criar a conta. Agora, o comunicar, ou seja, ter o widget, quando algumas decidem ter o widget, aquilo que saiu foi também o 6 alinear, deixa-me só admitir aqui as pessoas, as given consent, ou seja, aqui já estavam a ir pelo consentimento e estavam a usar a diretiva do e-privacy para lhe dar aqui algum fundamento também a este tratamento. Isto para aqueles que queriam, porque, Alexandre, uma coisa é criar a conta e usar aquela conta como um canal de comunicação, outra coisa é usar essa conta e pôr o widget na própria página. E foi separada na análise estes dois cenários. Até porque, do ponto de vista de responsabilidade, o que vem depois são dois cenários diferentes, são duas conclusões diferentes para estes dois cenários. Aqui era estes são os casos que estavas a falar, Alexandre, portanto eu vou-me abster de falar sobre isto, porque são aqueles dois casos que o Alexandre mencionou, que é o fã, a pessoa responsável por uma página de Facebook que agrega os fãs de um determinado clube de futebol, e este é aquele que o Alexandre também falou do Fashion ID, em que já na prática foi tratado pelo Alexandre. Ok, então agora vamos entrar na parte que o Alexandre estava a dizer. Alexandre, se não te importares, vem comentando comigo. Não, isto é... Aqui isto foi aquilo que nós escrevemos, pretendemos focar a avaliação em determinar se a autoridade de controle contribui para o processamento de dados pessoais juntamente com o Twitter, dada aquelas duas atividades, Alexandre. E as duas atividades, uma é criar a conta e usar a conta,
A outra atividade é pôr aquilo na minha homepage. Certo. Okay? Certo. Para isto, aquilo que nós entendemos é que devia ser avaliado se a autoridade de controle tem o mesmo, ou comum, ou complementar objetivo, ou seja, determinação conjunta, ou se existe uma influência decisiva nos meios. Mais uma vez aqui. Isto depois é que nos ia levar a ser responsável ou corresponsável no tratamento. Ora, usando a terminologia, ou melhor, utilizando a jurisprudência recente, o que acontece é que o Twitter tem finalidades e tem meios que estão inerentes à sua própria existência. E este tratamento de dados que as autoridades de controlo fazem é dentro da faixa de intervenção das autoridades de controlo que existe responsabilidade. Ou seja, é como no caso dos fãs ou no caso do Fashion ID. É responsável até certo ponto. Agora, desde o momento em que entra dentro em que a informação transita para o Facebook, aí já estamos dentro das finalidades e dos meios do Facebook. Aqui será o mesmo, não com o Facebook, mas com o Twitter. Com o Twitter. Este exemplo é interessante, Alexandre, eu quis trazê-lo e discuti-lo contigo e para as pessoas que não estão a ouvir, porque tanto podemos substituir o Twitter por qualquer outra rede social aqui. Claro. Podemos substituir o Twitter pelo Facebook, podemos substituir qualquer pelo coisa. LinkedIn, seja o que for, acaba sempre por ser a mesma conclusão. Ora bem, e temos estes dois cenários. Do ponto de vista das finalidades e dos meios, este é o cenário para criar uma conta, ou seja, quando eu vou e crio uma conta no Twitter sem pôr nada na minha página na internet. Portanto, aqui pareceu-nos na altura que não havia, que eram complementares os interesses do Twitter e da Autoridade de Proteção de Dados. Já quando eu vou pôr um widget na minha página, ou seja, agora eu criei a conta e quando vou pôr um widget na página, começa a haver aqui alguma corresponsabilidade neste novo tratamento. Ou seja, eu peço-vos desculpa estar isto aqui tudo em inglês mesmo e devia ter posto isto um bocadinho mais resumido. Deixa-me só aceitar as pessoas que eu sou quem estou a controlar a reunião. Ou seja, relativamente, eu vou começar pela conclusão, relativamente à partilha de dados, da informação via um widget de uma terceira parte, aqui a autoridade de controle, ou a vossa organização, e vamos pôr assim, já assume um papel de controlador conjunto, que era o que o Alexandre estava a dizer do caso da página de fãs e disso tudo. É. Ou seja, porque começa a contribuir, por muito que possamos pensar que as finalidades são diferentes, que é o que eles... E podem ser. E podem ser. Certo, Alexandre? Aliás, naturalmente serão. Quer dizer, por um lado tens no Twitter uma finalidade... o Twitter não está integrado na administração pública, portanto haverá aqui finalidades diversas daquelas que existem em relação às autoridades de proteção de dados ou a outra qualquer entidade, inclusivamente de tipo empresarial. Portanto, os fins são sempre diversos, até porque estão integrados em responsáveis pelo tratamento diferente. Isso. Este penúltimo parágrafo, se calhar, é o mais interessante, Alexandre. Não sei se concordas. Eu não passei isto ao Alexandre antes, peço desculpa. O Alexandre está em cima está sem rede em baixo, não é? Eu fiz-lhe esta maldade, mas ele consegue fazer isto bem, de certeza absoluta. Ora bem, o que diz isto? É exatamente o que estava a dizer. Embora tenham fins diferentes, convergem. Agora, vamos lá ver, o que é importante. Portanto, aqui nós nos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia não tivemos uma decisão relativamente a, vamos pensar assim, não tivemos uma decisão relativamente ao eventual incumprimento do regulamento quanto a direitos
titulares de dados, porque aquilo que apareceu perguntado enquanto questão prejudicial era identificar o responsável pelo tratamento. E depois terão que ser os tribunais nacionais a decidir, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, terão que ser eles a decidir qual vai ser, se há aqui uma razão que justifique a aplicação de uma qualquer sanção de responsabilidade ou de outra natureza aos responsáveis pelo tratamento. Que há aqui responsabilidade conjunta há. Agora, o próximo passo será saber até que ponto é que há responsabilidade de um e responsabilidade do outro. Justo, completamente de acordo. Até que ponto é que estamos dentro de um e estamos dentro do outro. Eu fui só passando um slide, Alexandre, porque aqui o que é que temos? Aqui estamos no uso aqui estamos os meios. Até aqui estava a analisar as finalidades, agora vamos analisar os meios. E se analisarmos os meios, quer a autoridade de controle, seja ela qual for, quer o Twitter, eles participam conjuntamente na definição dos meios, embora, tal como tu estavas a dizer, é exatamente isso, a níveis diferentes e com responsabilidades diferentes. E tem que ser, quer dizer, porque a autoridade de controle, bom, uma coisa és tu, outra coisa é a maior parte das pessoas que andam em autoridades de controle, que não têm essa percepção para poder poder dizer aqui será ao outro participante, portanto aqui não será um subcontratante, mas ao outro responsável o que é que há a fazer. Portanto, e é por isso que aquelas guidelines apontam para uma ação, digamos assim, uma ação independente do subcontratante. Claro que se o responsável souber muito e disser ao subcontratante eu quero este software, eu quero este hardware, quero que isto seja feito assim, quero que isto seja feito assado, e quero que depois haja uma subcontratação em A, em B, em C, bom, isso aí já estamos a falar de um caso que é atípico. Não é normalmente assim que as coisas acontecem. Certo. O que tenho aqui escrito neste slide é exatamente qual é a avaliação que deve ser feita para a corresponsabilidade, não é? Tem que incluir as finalidades e os meios, uma avaliação das finalidades e os meios, e para cada um destes elementos estarem presentes, temos que, se tiverem os dois presentes, temos que os considerar como corresponsáveis. Para avaliar isto, é necessário avaliar se complementam entre eles e se são necessários para que o tratamento tome participação. Portanto, são as ações, isto de acordo com são ações comuns ou ações convergentes. Portanto, isto de acordo com a terminologia utilizada dentro das guidelines. E as ações comuns implicam a existência de uma intervenção simultânea dos dois responsáveis pelo tratamento. A ação convergente implica a ação de um que vai ter influência na ação do outro. Isso. Portanto, não é necessariamente qualquer coisa que ocorre ao mesmo tempo. Isso. Mas, portanto, aqui o que eu diria é que há aqui um começo ou melhor, se bem percebi, quando se acede à página da autoridade de controlo, está instalada a conta do Twitter e, nesse sentido, é captada desde logo informação para o Twitter, isso, independentemente de direito de informação, independentemente de se garantir
de se dizer quais são as responsabilidades a quem é que o Twitter pode transmitir esta informação, etc. Isso. Ora bem, o direito de informação, e os responsáveis de proteção de dados sabem isto bem, pode ser aborrecido. Mas, e aquilo exige muita coisa, mas, quer dizer, uma autoridade de proteção de dados tem que cumprir Sim. o regulamento. Eu vou aproveitar exatamente o que estás a dizer, porque agora estamos a chegar à conclusão. Quando uma autoridade de proteção de dados abre uma conta no Twitter e usa só a conta, o entendimento foi que não havia aqui nenhuma corresponsabilidade. Era a responsabilidade da autoridade de proteção de dados que decidiu fazer aquilo. Agora, este é o segundo cenário, que era exatamente o que tu estás a dizer, ou seja, quando a autoridade de proteção de dados decide colocar o widget, não é? O que temos é aqui que ambas as decisões, quer da autoridade de pôr o widget, quer do Twitter de usar o widget para tratar dados, se complementam uma à outra, não é? Certo. E como se complementam uma à outra e são necessários para o tratamento ter lugar, não é? Na prática, o que se diz aqui é que se a autoridade não tivesse posto o widget, não havia tratamento de dados pessoais. Se o Twitter tivesse decidido que o widget não tratava dados pessoais, também não ocorria isto, ao considerarmos os dois conjuntamente. Então, existe aqui responsabilidade partilhada, não é? Então, esta é uma daquelas decisões que são convergentes, quer da autoridade de controle, quer do Twitter, para esta operação de tratamento, e, portanto, aqui era uma relação de corresponsáveis entre eles, que é o que tu estavas a dizer, não é? Certo? Aqui há convergência, mas atenção, quando nós estamos a falar dos responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, significa que se aplica o regime existente para os responsáveis de... Isso. E o regime implica determinação de finalidades, determina accountability, determina as regras de accountability que também estão no artigo 24, portanto não estão apenas no artigo 5º, mas estão também no artigo 24. Portanto, existe a demonstração de que está a ser cumprido o regulamento. Depois, isto tem relação, obviamente, com os titulares dos dados que acedem a uma página desta natureza. E eu, quando acedo a uma página de uma autoridade de controlo, eu presumo que está a ser cumprido o regulamento. Aquilo que o Alexandre estava a falar no início, Alexandre, e agora vamos voltar às medidas tecnológicas para proteger, e aquilo que estavas a falar é exatamente a conclusão do documento. Se uma autoridade de controle quiser usar o Twitter, então deve garantir que o widget tem uma flag de desativação técnica, não é? E que o default deve estar desativo. E só com o consentimento do titular dos dados é que depois este tratamento deve estar ativo, não é? In this case, then using this feature, se houver a flag de desativação e ser o utilizador proativamente ativá-lo, é uma boa prática, allowing data subjects to keep control of their personal data. Então, o que sucede é que quando se entra na página, não começa a existir imediatamente uma recolha de... Mas o que é que se passa, Alexandre? E agora voltar à tecnologia, agora voltar ao meu campo onde me sinto confortável. O código para o widget que existe e que toda a gente faz copy-paste, porque é a parte mais fácil de fazer, tem a flag, não está ativa por defeito. Ou seja, eu diria que em Portugal 99,9% dos widgets que estão nas páginas não estão configurados desta forma. E, portanto, depois encaixa na componente legal, não é, de estarem em cumprimento, certo, Alexandre? Sem dúvida, porque e repara, Luís, se está dentro da... Quer dizer, quem acede à página tem que saber isso. Isso que acabaste de dizer, da desativação e do que existe por defeito, isso tem que existir. Claro, tem que ser transparente, não é? Tem que existir esse princípio. Agora, o regulamento
os nossos amigos brasileiros é que não gostam disto, da expressão por defeito, porque ainda outro dia houve uma pessoa que me disse que diga não por defeito, porque é um termo pouco simpático, mas que significa que nesta situação temos que cumprir as regras do regulamento que apontam mesmo para a garantia da privacidade desde a origem. Portanto, aí Eu deixei, não vejo outra forma. Se vocês me permitem, eu estive a deixar, claro. Obviamente, eu estive a ouvir-vos, porque, claro, é sempre diferente ouvir quem sabe e com capacidade técnica para o efeito. E os casos que foram partilhados foram, obviamente, extraordinariamente relevantes, porque são paradigmáticos. São um exemplo de, inclusive, numa perspectiva de nuances, esta relação entre entidades, controlador e, particularmente, quando se tem responsabilidades partilhadas. E esta componente, esta análise no que toca à parte tecnológica, em particular de sites, widgets, cookies, etc., ainda está muito no início, porque não é que esteja no início em termos de reflexão, já há, inclusive, alguma normativos, legislação para o efeito, mas a verdade é que em termos de prática, inclusive quem gere as plataformas, a regra geral não tem grande sensibilidade, primeiro sobre o real impacto que os cookies têm no titular e depois qual é a correlação com a componente da privacidade e da proteção de dados. Portanto, todas estas questões têm ainda que ser muito e bastante marteladas, atendendo a que cada vez mais vivemos num ambiente digital e, portanto, mesmo as organizações e os negócios que não dependem ainda da sua componente digital, em termos de canais de vendas, interação com os seus públicos, etc., vão passar cada vez mais a fazê-lo. Os dois exemplos que vocês partilharam são característicos, são específicos, mas ajudam a determinar aqui a tal especificidade onde não é fácil identificar essa responsabilidade. Mas no dia-a-dia as organizações têm exatamente o mesmo tipo de dificuldades, com coisas até muito mais lineares, mas que é difícil porque não são de imediata identificação de responsabilidade. Por exemplo, e sem estar a especificar ou a diabolizar, qualquer relação que envolva seguradoras, a regra geral tem em algum momento uma parte de identificação de corresponsabilidade, processador ou não. E regra geral haverá atividades de tratamento que são consideradas de corresponsabilidade e há outras em que são completamente subcontratantes, inclusive por vezes há os dois domínios. O importante nesta definição, diria eu, em termos de identificação de quem é controlador, quem é processador, portanto, responsável do tratamento, subcontratante e na responsabilidade partilhada, é inclusive não só a identificação da relação que deve existir entre estas entidades, porque nessa relação é perante a relação que se pretende ter com esta outra entidade que se vai escolher, ou que eventualmente se poderá escolher essa entidade, porque se nós não tivermos à partida identificado o tipo de relação que se pretende ter, de corresponsabilidade ou não, eventualmente iremos escolher entre os vários que existem, que nos dão salvaguardas de serviço, prestação de serviço ou de compromisso. No entanto, se tivermos em atenção estes pré-requisitos de responsabilidade, eventualmente iremos questionar a entidade antes de a escolher. E podemos estar a alterar a decisão de quem é que vai ser a entidade com quem queremos partilhar essa responsabilidade. Não sei se me faço entender. Isso acaba por ser determinante, não se calhar a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E tem determinância também, ou é determinante também, pela forma como vai ser estabelecida esta relação, em termos contratuais, em termos de acordo de processamento de dados ou não, e o conteúdo que é intrinsecamente colocado nesses instrumentos de responsabilidade, não é? De, inclusive, a ação pecuniária de infrações relacionadas na falha dessa responsabilidade. E, portanto, eu acho que é algo que ainda está, acho que as guidelines vieram, sem dúvida, ajudar a esta identificação, porque vieram colocar a tónica na finalidade e se é necessário ou não existir o terceiro, a entidade terceira, para que a atividade de tratamento se processe, e aí poderá ser considerado corresponsável, e para além disso os meios. Eu posso contratar alguém
e eventualmente comprar-lhe o software e essa pessoa fazer apenas uma questão de manutenção do software. Mas a operação da atividade de tratamento nesse software é feita sem que haja interação de terceiros. Eles são os fornecedores, subcontratantes. No entanto, se a sua participação for determinante para que a atividade de tratamento seja efetivamente efetuada, aí poderá haver uma correlação de corresponsabilidade. Não sei se concordam comigo. Pode. Deixa-me só contribuir e voltar a usar o exemplo que dei, não é? Quando nós criamos uma conta no Twitter, não deixa de ser uma relação contratual, temos termos e condições, mas a conclusão é que não éramos corresponsáveis, mas ao pôr o widget, Claro. aí já mudava o cenário e passávamos para um cenário de corresponsabilidade. Claro. Só um comentário também muito rápido. Eu acho que este é um bom exemplo, para aumentar a consciência das pessoas, não é? E para vocês perceberem, o Filipe dizia que as instituições em Portugal e à escala global o estado de maturidade neste cenário específico, ter widgets e nas páginas e não sei o quê, é bastante baixo. Eu diria que é igual ao dos reguladores. Os reguladores estão a discutir isto este ano. Certo? Não vamos muito longe daquilo que é o regulador, não é? E mesmo dentro dos reguladores, a discussão que houve neste aspecto foi interessante, porque, quer dizer, não há verdades absolutas, e neste campo não há mesmo verdades absolutas. E só um último ponto, a interação do legal e do conhecimento legal e do conhecimento jurídico com a parte técnica também é muitíssimo importante. Porque um sem o outro, e este é um bom exemplo, de que um sem o outro não consegue chegar a uma boa conclusão. É preciso perceber que se não existir uma relação entre o elemento tecnológico e o elemento jurídico, vão cometer-se erros. E vão-se cometer erros que depois têm repercussões não só legais como financeiras. E isso é qualquer coisa que se vê sem grande dificuldade. Por isso é importante que exista a convergência destes dois polos absolutamente essenciais quando olhamos para uma peça como o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou para qualquer legislação que contenha proteção de dados. Claro. Não se pode, quer dizer, hoje não se pode deixar de tomar em consideração estes dois elementos e o elemento procedimental, evidentemente, Claro. também que é relevante. Esta nossa conversa estava originalmente planeada para 1 hora, a regra geral nunca demora 1 hora e, portanto, já ultrapassámos um pouco essa hora. Recebemos aqui uma questão que eu vou colocar portanto, logo veremos depois quem é que, eventualmente, o Luís quererás responder a isto primeiro, depois ouvir também o Alexandre e depois, se calhar, passávamos a uma última ronda só de comentários finais antes de avançarmos, a não ser que haja mais alguém que queira partilhar no chat alguma questão que queira colocar. Vou passar a ler a questão. Aproveitando que estamos na onda da tecnologia e concretamente redes sociais, qual é a vossa posição para o cenário de usarmos, por exemplo, o Facebook Connect para permitir ao utilizador do nosso site criar uma conta e autenticar-se? Qual é o vosso entendimento sobre a responsabilidade das partes? Por um lado, Facebook e por outro, operador do website. Obrigado. Bem, do ponto de vista de gestão de risco, delegar a gestão de identidade dos meus utilizadores num terceiro, em que esse terceiro vai fazer a gestão de utilizadores a partir de um país que não está na Comissão Europeia, que não está na União Europeia, principalmente que está nos Estados Unidos, e acreditem que quando estamos a falar de gestão de identidade digital, a informação está lá mesmo. Eu diria que temos aqui vários riscos. Obviamente que do ponto de vista tecnológico é um penso rápido, é algo que nós podemos, num estalar de dedos, resolver, é um problema difícil de resolver, a gestão de identidade digital dos meus clientes, mas que ao resolvermos pelo caminho mais fácil, eu diria que estamos a aumentar drasticamente os nossos riscos. Filipe, deixa-me só dizer-te uma coisa, se ninguém mais tiver dúvidas, eu tenho uma, eu gostava de discutir com toda a gente depois no fim. Força, neste momento ainda não apareceu mais. Então eu vou pô-la já, Alexandre, desculpa, e depois se quiseres responder a esta pessoa e à minha dúvida, e porque eu sou investigador e faço muita investigação com dados clínicos, puseram-me esta questão no outro dia no Hospital de São João. Quando eu vou buscar dados ao São João para fazer a investigação e eu pertenço ao INESC, qual é o papel do São João?
É responsável? É corresponsável? Porque o São João não participa na definição das finalidades e dos meios, ou seja, só me vai dar os dados. As finalidades é um projeto de investigação, um projeto europeu. Os meios, sou eu no INESC que vou determinar onde é que vou pôr e o que é que vou fazer. Qual é o papel de um hospital quando cede dados pessoais para efeitos de investigação? Eu juro-te que não sei a resposta, palavra de honra. Se eu estou a pôr aqui a dúvida é porque genuinamente já pensei no assunto e ainda não consegui tirar este coelho da cartola. Mas tem que desempenhar um papel e de alguma responsabilidade, não é? Não, claro. Eles são responsáveis. Claro. Portanto, vamos lá ver. Para a investigação que estás a fazer, eles não são responsáveis para a tua investigação. Agora, enquanto conservam a informação e têm que obedecer a regras, por exemplo, tu estás credenciado ou, de alguma forma, tens uma possibilidade legal de... Exatamente, portanto, tu vais recolher essa informação ao abrigo de um acordo. Agora, eu chego lá e digo: boa tarde, Alexandre Pinheiro, gostava de... Ali o Luís levou uns dados, eu também investigo. Alexandre, num caso destes, repara, num caso destes, evidentemente que o hospital não me vai dar a informação. Agora, o hospital é responsável não pelo teu tratamento, para aquilo que tu vais investigar, mas é responsável pela conservação dos dados e os tratamentos e haverá aí certamente tratamentos, podem ser completamente diferentes daqueles que tu fazes, para a conservação da informação clínica. Portanto, por exemplo, agora vê isto, por exemplo, o facto, aquilo que tu vais fazer com os dados, o teu projeto de investigação não deve ser indiferente ao hospital. Portanto, quando se faz o acordo, quer dizer, mesmo as questões no limite éticas ou que tenham ali um capítulo deontológico, também devem estar consideradas. Mas nesse acordo, que não diz respeito já ao projeto, mas com as considerações éticas e deontológicas, então o que tu achas é que o hospital é um corresponsável na cedência de dados, juntamente com o INESC? O que eu penso é o seguinte: o hospital é responsável pelo tratamento, ele tem que ter, olha, por exemplo, ainda um assunto que eu e o Filipe tratámos ainda há pouco tempo, a propósito de uma outra entidade. Portanto, o hospital vai ter que fazer um registro de atividades de tratamento. E dentro desse registro de atividades de tratamento, aquilo que deve constar, aliás a Comissão tem um padrão, deve constar a possibilidade de transmissão a entidades universitárias que fazem a investigação. Portanto, isso aí, certíssimo. Agora, quando a transmissão da informação, até à transmissão da informação ao INESC, a responsabilidade é do hospital. Depois, para finalidades diferentes daquelas que o hospital desenvolve, será vossa. Sim, já percebi. Não, é bem pensado. São responsabilidades, exatamente, são responsabilidades a níveis diferentes, inclusive é aqui um comentário de uma das pessoas que nos está a ouvir que diz precisamente isso, ou pelo menos é da opinião, porque de facto não são corresponsáveis, são responsáveis a níveis diferentes. O hospital trata os dados e o investigador trata os dados ainda de forma diferente. Portanto, há aqui uma correlação, uma tem intervenção, obviamente, na atividade de tratamento da responsabilidade da outra entidade, mas não são corresponsáveis, são atividades distintas. Sim. Deixem-me só colocar aqui uma outra questão que, entretanto, foi... Eu acho que todas as pessoas que nos estão a ouvir deviam usar isto e eu vou ter que pagar ali um almoço ao Alexandre, porque ele já me ajudou aqui a resolver um problema de investigação.
Mas eu acho que era interessante discutirmos isto conjuntamente, ou seja, as pessoas que estão a ouvir e que têm dúvidas, não é? Numa próxima iteração, tragam as vossas dúvidas. E mais do que estarmos aqui uma hora a falar eu com o monitor e o Alexandre, não é? Falamos sobre as vossas dúvidas reais, que é interessantíssimo. As dúvidas reais normalmente têm um desafio intelectual de eu tentar resolver, que é interessante. Luís, aprende-se muito, aprende-se muito. Acabaste de criar aqui um problema porque de repente há uma chuva de mensagens aqui no chat com questões que as pessoas gostariam de ver resolvidas hoje. Numa outra oportunidade teremos a possibilidade de fazer a sessão mais interativa. Claro que sim. A ideia é ter estas reuniões de forma mais periódica e podermos gastar, em vez de 1 hora, 45 minutos da próxima e gastarmos meia hora ou 1 hora para resolver essas dúvidas, também é interessante. Acho que sim, claro que sim. Vou colocar aqui só mais uma questão, não sei se teremos a oportunidade, obviamente, de esclarecendo todas. Pergunta seguinte, ainda na senda dos hospitais e da posição destas entidades face ao tratamento de dados decorrentes de assistências que ficarão a cargo das seguradoras, exemplo, sinistrados de acidentes de trabalho, há uma responsabilidade convergente? Eu aí penso que estamos a falar de seguradoras e de acidentes de trabalho, Alexandre. Acidentes de trabalho. Bom, aí entra muita gente, incluindo o médico. E, a meu ver, quer o médico, quer, por exemplo, noutra plataforma, o advogado, são responsáveis pelo tratamento e havendo um dever de sigilo, a informação que é transmitida às entidades seguradoras ou às entidades empregadoras está limitado dentro da definição do apto, não apto ou do apto com limitações, e por outro lado temos também na relação com a seguradora uma transmissão da informação que não tem que incluir todos os elementos de saúde na sua integralidade. Portanto, o que é que acontece? Acontece que temos responsáveis diferenciados, agora tinha que saber um bocadinho mais do que estamos a falar para poder referir se há aqui uma responsabilidade conjunta. Agora, o que há sempre, quando há responsabilidade conjunta, há sempre parcela de atividades em que um é responsável, uma parcela de atividades em que outro é responsável e depois uma por decisões comuns, outra por decisões convergentes. Isto é o princípio. Agora, sempre que nós temos um princípio, depois temos mil e uma diferenças, não é? E casos diferentes. Claro. E aqui não quero estar a dizer ou estar a pronunciar-me sobre a responsabilidade conjunta, mas que todos eles são responsáveis, são. É ver caso a caso, até porque depende dos dados que são recolhidos. Obviamente, se estivermos a falar numa questão tipificada de acidentes de trabalho, regra geral, os dados são standardizados, o dataset que é recolhido, mas noutros casos são recolhidos dados adicionais e depois é preciso perceber o que é que cada uma das entidades fazem com esses dados recolhidos. Se é para a atividade de tratamento que foi comumente acordada, ou se depois, uma vez na posse desses dados, é feito algum tipo de tratamento adicional, se é feito algum tipo de segmentação adicional, se é utilizado para definir alguns critérios, já que estamos a falar de seguradora, alguns critérios depois de aplicação ou de cálculo, portanto, isto tem que ser de facto visto caso a caso. Tipicamente, estas duas entidades
acabam por cumprir essas duas funções de subcontratante e de corresponsabilidade. Isto digo a parte das seguradoras. Por um lado são contratadas ou são subcontratadas para prestar um determinado serviço e, por outro lado, há uma correlação de dependência pelos dados recolhidos para poderem prestar eles o seu próprio intuito. Portanto, tem que ter Claro. cada caso. É um negócio. Muito bem, das restantes questões que aqui estão, todas elas são relacionadas também com seguros de saúde e com acidentes de trabalho, pelo menos que eu consigo ver, posso estar a escapar algum, mas pronto, mas teremos a oportunidade depois, numa próxima oportunidade, sobre este tema dos responsáveis de tratamento e subcontratantes e outros, que a ideia realmente, como o Luís referiu, é ter estas conversas regulares. E também, inclusive, a plataforma, teremos a oportunidade de escolher uma plataforma que permita uma interação, não é outra plataforma, mas uma conta do Zoom, do webinar, que permita uma interação mais aprimorada e mais real, para termos de facto estas interações mais dinâmicas, para que não só nós os três saímos daqui com algum contributo ganho, obviamente, da partilha, uns mais que outros, eu tenho mais a aprender convosco, e também as pessoas, também possamos aprender com as pessoas que nos ouvem, obviamente, e querem participar e vice-versa. Portanto, da nossa parte, não sei se Alexandre e Luís quererão algumas últimas palavras. Não, só agradecer-te a organização de mais este evento, não é? Tu dizes que tens sempre um papel menor, mas é o papel maior, que é o de juntar esta gente e organizar isto. Bem, e despedir-me de toda a gente, não é? E vamos falando entre nós. É um abraço e um agradecimento ao Filipe e por este trabalho em que trouxeste aqui também aspectos muito, muito relevantes do modo como está a decorrer a aplicação destas matérias em termos empresariais. Agradecer às pessoas, a todos os participantes, o facto de nos ouvirem e ficamos combinados para um dia breve em que nos encontraremos com outras questões. Portanto, nós depois dizemos o que é que temos como intenção fazer. Claro. E um abraço ao Luís Antunes. Um abraço, Alexandre. Um grande abraço. E obrigado pela ajuda. Iremos identificando os temas e comunicando e, à medida do possível, contando também com a vossa presença. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Com licença. Obrigado. Com licença.